Oi, pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Uma Mulher no Escuro, do Rafael Monte. Gente, essa leitura foi sensacional e eu com certeza tinha que vir indicar pra vocês, principalmente porque ela se encaixa com leituras mais temáticas aí pro mês de outubro. Eu li no Kindle, então aqui tá a capinha, mas eu acho que vai ficar um pouquinho ruim de vocês enxergarem assim por causa da claridade, vai dar acabando dando uns reflexos, olha só. Então eu vou deixar aqui na tela passando a capinha desse livro, porque é um livro, gente, que, assim, é sensacional e eu preciso muito indicar pra vocês, vocês precisam ler esse livro pra ontem. Já adianto que provavelmente eu vou me tornar um pouquinho repetitiva dizendo sensacional, maravilhoso, mas é porque realmente o livro foi tudo isso. Bom, nessa história a gente vai ter a Victoria Bravo, que quando era criança acabou presenciando assassinatos dos pais e do irmão. Eles foram brutalmente assassinados e ela, com aí mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, acabou presenciando tudo isso e foi a única sobrevivente. Inclusive, ela se pergunta por muito tempo o porquê que ela sobreviveu, né? Porque a intenção ali do assassino era exterminar toda a família. O assassino foi pego e foi preso, e ela tá ali então, né, 20 anos depois, vivendo a vida dela aos pouquinhos. Ela ainda tem muitos traumas, ela não consegue conversar muito com as pessoas, ela não consegue deixar muitas pessoas conversarem com ela, se aproximarem dela. Ela só tem realmente contato com muito poucas pessoas, com a tia-avó, que é a única familiar que sobrou dela. Também tem ali o Arroz, que é um amigo que ela fez através de fórum da internet. Só que, apesar deles serem amigos, ele nunca vai na casa dela, ela nunca vai na casa dele. Ela só sabe que o apelido dele é Arroz, ela não sabe qual é o nome dele ali de verdade. Ela também não pergunta muito sobre a vida dele, porque não dá a chance dele perguntar um pouco sobre a vida dela. Então eles têm uma relação ali, uma amizade muito superficial, né? Ali só aquela coisa, tipo assim, tá, tudo bem, como é que vai? E deu. E ela tem, então, só essas duas amizades mais o terapeuta que ela faz ali, tratamento, né? Que é o psiquiatra, na verdade, que ela faz o tratamento dela. Então ela realmente tem muita dificuldade de deixar as pessoas chegarem perto dela. E ela também tem ali uma leve relação também com o chefe dela, né, da lanchonete em que ela trabalha. Então ela tem essa amizade, esse grupo de pessoas que ela tem um convívio muito pouco e também ali muito superficial. Acho que a única pessoa que talvez ela tenha um relacionamento bom realmente tenha sido com a avó, né, com a tia-avó no caso, e talvez ali levemente com o psiquiatra dela, porque o resto das pessoas é realmente muito superficial. E um dia ela chega em casa, onde ela mora sozinha, e tem a parede do quarto dela ali toda pichada que diz: vamos brincar? E obviamente ela entra em pânico porque dá a entender que o assassino, né, dos pais dela e do irmão retornou. Porque os corpos dos pais dela e do irmão foram encontrados com o rosto todo pichado. Então essa pichação lembra muito este cara, né, este assassino, que tecnicamente deveria estar preso. Então ela acaba começando a investigar um pouco, né, de fato o que aconteceu com esse cara, né, depois de ele ter sido preso, se ele já foi solto, se ele já não foi solto, e um pouco mais sobre a motivação do crime, porque ele foi preso, ele disse, ok, fui eu, mas ele nunca explicou o que aconteceu, por que ele fez aquilo, e eu não posso dizer pra vocês, assim, quem é o assassino que foi preso, no caso, né, porque acredito eu que vai ser um spoiler e tem várias coisas aí que não podem ser ditas, vocês têm que descobrirem. Mas enfim, então essa pessoa ela nunca revelou por que ela fez aquilo. Então a Victoria agora, depois dessa casa pichada, né, de ter entrado na casa dela, de estar pichado, ela começa então a dar uma investigada, tentar descobrir o que aconteceu, quem é, né, se é o assassino, se é uma pessoa que sabe do que aconteceu com ela e tá ali brincando com ela, né, querendo se divertir, ver o desespero dela e também tentar descobrir o porquê que os crimes aconteceram, por que esse assassino, né, há muitos anos atrás resolveu fazer isso com a família dela. Então a gente vai descobrir junto com ela tudo o que aconteceu. E, gente, é mais chocante do que a gente imagina. Sério. Como eu já falei várias vezes aqui, eu sou extremamente aquela pessoa que gosta de fazer várias teorias, que gosta de criar teorias e criar histórias e não me confiar de todas as pessoas. E muitas vezes eu acabo descobrindo, eu acabo ali desvendando um pouco das coisas, mas nos últimos tempos, apesar de estar descobrindo algumas coisinhas, os livros têm me surpreendido muito. E apesar de descobrir ali uma coisinha ou outra, não descubro tudo. E assim, e não é nem perto do que eu estava imaginando. Por mais que, descobri quem é o assassino. Que legal. Mas não é nem perto do que eu imaginava, assim, as coisas acontecem de outras maneiras. Então, eu montei as minhas teorias, com toda certeza. Mas assim, gente, eu errei muitas delas.
eu montei uma teoria, depois eu desfiz ela, e aí, no final das contas, a teoria que eu tinha feito lá na frente, lá primeiro, estava certa, mas também não era como eu imaginei. Eu imaginei uma coisinha assim, bem pequenininha, e era assim, gigante. Quando se revela, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, sabe? Não tava preparada pra isso, não tava preparada pra imaginar isso. Eu imaginei muitas coisas, mas jamais o que de fato acontece. E isso realmente é surpreendente. Eu acho que foi isso que fez o livro ser sensacional, foi o fato de eu não ter conseguido prever o que acontecia, sabe? De não conseguir imaginar o que ia acontecer. De por mais que eu tenha feito muitas teorias, não foi nada do que eu tava imaginando, assim. E é um livro que tem, assim, plot atrás de plot. Enquanto eu acho que, tipo assim, tá, desvendamos o caso? Não, não desvendamos. Tem mais coisa pra acontecer ainda. E as coisas, assim, vão de mal a pior, sabe? É realmente chocante. Eu fiquei, assim, de queixo caído. Não consegui imaginar. O Rafael Montes é sensacional. Não li muitos livros do autor até agora, mas os que eu já li, assim, esse é um dos melhores. Foi sensacional mesmo. Foi uma leitura viciante, instigante, que eu fiquei ali vidrada. Eu realmente li esse livro assim num dia. Eu sentei pra ler e devorei. Só parei quando realmente fechei a história ali, né? Finalizei a história. É chocante, é só isso que eu digo pra vocês. A escrita do Rafael Montes é sensacional. Realmente ela te instiga, ela te faz ficar imersa na leitura. Tu realmente sente que tu tá fazendo de alguma maneira parte da história, até algum tipo de personagem, não sei, um detetive, alguma coisa assim, mas tu faz parte da história, mas tu tá ali participando da história e vendo tudo acontecer, e é tudo muito real, sabe? A sensação que eu tive com esse livro e com outros livros que eu li dele, foi que a sensação era de que tudo aquilo realmente estava acontecendo, era realmente real, era como se tu fosse ligar a TV e fosse ter uma notícia exatamente sobre aquilo ali que tu acabou de ler, sabe? É muito real, a escrita dele faz com que as coisas sejam muito palpáveis, assim, é uma escrita muito incrível, eu gostei muito, esse livro, inclusive, é um dos meus favoritos do autor, foi, assim, uma leitura maravilhosa e realmente chocante, vou me repetir sobre isso, porque realmente o final do livro, né, o desfecho da história, de tudo que acontece, é chocante, é muito... Tu fica realmente sem palavras, porque por mais que tu imagine mil coisas, pelo menos comigo, eu não consegui chegar nem perto do que realmente acontece. Então, pra mim, assim, foi realmente surpreendente. Eu gostei muito da leitura, muito da escrita. Os personagens também são muito bem escritos, muito bem reais. Acho que foi tudo muito bem trabalhado. Até personagens que tecnicamente não estão mais presentes na história, assim, no tempo real. Não quero dar spoiler, mas enfim. Personagens que não estão ali, aquela linha do tempo em que a história está se passando, mas que eles são citados, até mesmo eles são personagens muito bem construídos. Então, assim, é sensacional, é uma leitura incrível. É uma ótima dica de leitura para o mês de outubro, né? Mais temática aí para livros de suspense, de terror, de serial killer, enfim, de assassinatos. Então, é um livro que é super indicado para, né, este mês de outubro, mas também para qualquer outro momento que vocês queiram ler um livro de suspense. Uma Mulher no Escuro está extremamente indicado para vocês. Foi um livro incrível. Também tá na minha lista de melhores leituras desse ano, com toda certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.